Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, começamos mais um episódio, aquele episódio especial. Na verdade, hoje vai ser especial porque vai ser gravação com a segunda escola da temporada que a gente tá passando aqui na Dunamis Farm, que é o Metanoia School. Eles são menos legais que os DSM, mas só que ainda são amados por Jesus. E rimou, nem notei. Show de bola, eu estou com ele aqui, Gui Barreto. Gui Barreto, olha só. Você é parente do Lucinho Barreto? Quem dera. Enfim, pessoal, só esse é meu amigo missionário e ele também tem uma parada especial. Ao contrário dos outros episódios que vocês viram de pessoas que estavam indo para o prático, ele já foi, já voltou, fez DBS, que é o Disciple Bible School. É isso, né? Muito bom, que é a escola da Bíblia que nós temos aqui na Dunamis Farm, onde eles leem a Bíblia de capa a capa, então talvez ele possa contar um pouquinho a respeito disso. Mas enfim, Gui, fala um pouquinho aí a respeito da sua história, como você conheceu Jesus, como você veio parar no Metanoia, e aí pra gente começar a trilhar esse caminho, beleza? Seguinte, eu já conhecia Cristo, já nasci no berço cristão. Porém, acontece que após quando eu tinha uns 15, 16 anos, foi quando eu acabei me afastando, que foi onde eu tava percebendo e pensava, né, que a visão do mundo era a melhor que tinha, era aquilo que ia me dar mais valor. Mas aí eu continuei vivendo, com Cristo, mas eu não tava do mesmo jeito, eu tinha entrado numa marcha lenta, vamos dizer assim, vivendo somente no raso, um pé lá e um pé cá. Aí aconteceu várias coisas nesse meio do caminho, tanto que foi no meio da pandemia onde eu me afastei mesmo do Senhor. Foi aonde eu decidi, esquecer de tudo. E foi nesse momento que aconteceu de eu até duvidar da existência de Cristo. E aí eu entrei até numa depressão em si, aonde eu ficava enfurnado dentro do quarto, onde eu tinha vários pensamentos suicidas em si, onde eu não queria luz nenhuma, porém, depois de um tempo, enquanto eu estava no trabalho ainda, eu lembro que depois que eu saí do trabalho, eu tive uma conversa com meus pais e eles me entregaram na mão do Senhor, porque aconteceu vários fatores que dali eu comecei a perceber que eu não estava sendo mais eu mesmo. Tanto que não só eles, mas até meu próprio pastor já chegou a conversar comigo e perguntar, cara, você não está sendo mesmo, o que está acontecendo com você? E após esse tempo foi quando eu entendi do Senhor que eu não estava vivendo conforme aquilo que Ele queria para mim. E foi quando, numa noite, eu tive um sonho. E sendo bem breve nesse sonho, eu via um caminho de luz. E nesse caminho de luz eu começava a me ver em terceira pessoa com Deus. E era como se eu estivesse me vendo. E o Senhor me mostrava Satanás aparecendo e eu capturando aquela imagem assim, ele falava, é isso que tá comandando a sua vida. Então, caso você queira continuar, é isso daqui, ó, é ele que tá querendo conduzir seu caminho, você sabe pra onde você tá indo. Então, naquele dia, após eu acordar, foi o momento que eu dei um start na minha vida, falei, não, preciso mudar. Não é assim, eu não sou assim. Então foi aonde eu me rendi a Deus totalmente. E depois daquele tempo foi um momento onde eu comecei a entrar em guerra espiritual no meu quarto. Que foi aonde tudo começou, mas aonde tudo Deus queria terminar. Então após eu ter me convertido, eu tive vários períodos onde eu tive muita dificuldade. Porque era muita guerra. Não só dificuldade em questão de, por exemplo, orar em si, dormir. Mas era uma guerra onde eu pude ver a vitória em si. A gente sabe que Deus é vitorioso, mas também eu digo que a resiliência e a questão de permanecer foi algo que me fez nunca desistir. E após isso eu posso ver que no ano de 2022 foi quando no começo de 2022 foi quando o Senhor começou a falar comigo mais sobre a questão de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de não só estar buscando em si, mas estar compartilhando. E eu, no meio da pandemia, não tinha como sair de casa e isso me incomodava. E foi quando também, por meio de um sonho, Deus me fala sobre um lugar. Ele me mostra eu com um carro com amigos
eu saindo desse carro ao ver ele, pegando na mão dele, ele me arrebatando pra uma fazenda. E quando ele me arrebata pra uma fazenda, eu vejo eu entrando num ônibus cheio de jovens. E até certo ponto eu não fazia ideia onde era. E depois de alguns meses, eu vim visitar minha irmã, que já fazia parte aqui da Dunamis. Ela estava fazendo DTS. E foi quando o Senhor falou diretamente comigo quando eu cheguei aqui. É pra cá que eu vou estar te trazendo um dia. E após esse momento, foi aonde eu cresci. Eu falei, cara, é agora ou nunca, tá, Deus? É isso, mas quando? Quando eu vou fazer isso? Quando eu vou? E durante aquele ano inteiro, foi um ano onde Deus começou a muito falar de preparo. Ele me deu sim visões do que Ele ia fazer comigo enquanto eu estava aqui. Também em sonhos. Mas eu pude ver depois de muito tempo, quando chegou no meu aniversário, lá no final do ano, o Senhor falando assim pra mim, o ano de 2023 é um ano totalmente pra mim. Eu quero que você entregue sua faculdade, entregue seu emprego pra viver aquilo que eu tenho pra você. E foi aonde, depois em dezembro, foi onde eu conversei com o meu chefe onde eu trabalhava. E eu já vi a graça de Deus ali, porque Ele que me demitiu para mim conseguir recursos também. Mas não só isso, depois eu tranquei minha faculdade. Eu estava na metade já da faculdade de Engenharia Civil. Eu já tinha concluído até um técnico que eu fazia de edificações, antes mesmo de fazer essa faculdade. E foi quando eu falei para Deus, tá, é isso, e esse ano é só pro Senhor. Começa o ano de 2023 e foi quando o Senhor começou a falar muito comigo sobre Metanoia, que era a escola que estava começando a rodar no Dunamis, que eu me inscrevi, passei pela entrevista, isso em fevereiro ainda, e teve uma escola que foi em fevereiro. Porém, eu não vim para essa escola de fevereiro, mas foi nesse período que eu estava entre os selecionados, foi um período onde Deus me esticou muito em fé e me mostrou aquilo, o porquê e para que Ele estava fazendo aquilo. Tanto que a frase, o momento que eu estava vivendo aquilo que Ele mais me falou foi: seja alegre e fiel um pouco que eu vou lhe colocar sobre muito. Tanto que dias antes de ir, era o último dia do pessoal que veio de fevereiro pagar. E foi quando Deus falou diretamente comigo assim: Guilherme, eu quero que você esteja ofertando esse dinheiro que eu acabei de estar entregando para você em uma vida de alguém, que é para ir agora. Aí eu fiz isso e eu dei essa palavra que Deus me deu. E fez total sentido para a pessoa, porque a pessoa falou que quando ela começou a juntar recursos, ela estava dentro de um ônibus, viu uma nota de R$2 e pegou. E Deus falou para ela: seja alegre e fiel no pouco que eu vou te lhe colocar sobre muito. E aquela oferta que eu dei, que ela conseguiu pagar, fez ela lembrar de tudo aquilo. Então fez muito sentido. Ela não só entregou a palavra para mim, viu que eu tava com uma paz total ali. Mas o principal foi Deus ter me forjado de entender não só a questão de generosidade, mas também de entender que confiar nele, saber que ele é um Deus Pai, Ele é um Deus que pode prover tudo. Ele pode mudar todas as coisas. E após isso, eu comecei a perguntar para Deus: tá bom, não tô indo agora, então o que eu vou fazer? E foi onde Deus começou a falar de 1 Reis 19, que é o chamado de Eliseu. E foi onde Deus começou a falar: você tá no momento onde você vai queimar tudo para você ir. Então, esses 6 meses que você ainda vai ficar em casa, é um momento onde você vai ter tempo com a sua família e despedir da sua família, porque você não volta. E a gente pode ver que aí depois chega em julho, eu com a minha matrícula paga, venho pro Metanoia. E foi aonde começou os processos. Começou Deus falar muitas coisas. Onde eu vejo que o principal que eu fui tratado é entender que eu era filho. E de entender que Ele é um Deus Pai. Então, se eu for resumir a história de vida, a história de como eu cheguei aqui, eu diria a história de Eliseu. Aquele que foi chamado e precisou de uma palavra para dizer sim e perseguir. Perseguir aquilo que Deus tinha falado para ele. Brasil brasileiro. Cara, muito boa a sua história. Então, se você, meu amigo, está ouvindo esse podcast e o Gui falar que sonhou com você, é melhor você dar ouvidos aos sonhos dele, cara. Porque, pelo jeito, Deus fala com ele de uma maneira bem diferente. E então, é melhor você prestar atenção. Mas, cara, sensacional a sua história. E é muito engraçado como Deus, ele responde à obediência.
E é muito engraçado também que na Bíblia fala, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá ligado? Então, se você quiser ser amigo de Deus, obedeça a Deus. Essa é a moral da história. Show! Agora vamos falar do prático. Vamos falar de prática. Não quero teoria, meu amigo. Pra onde você foi contra duas histórias? Eu quero só duas histórias rápidas. A primeira, a história mais top, tipo assim, meu Deus, Deus salvou alguém, dá assim. E a segunda, pra gente dar uma risada, então fala de um perrengue chique aí que você teve pra nossa querida audiência. Vamos lá, então. Meu prático foi pro Espírito Santo e pro Rio de Janeiro, aonde eu sempre falo, todo mundo que me para e vem me perguntar de prática eu falo. Eu fui mais tratado do que levei o evangelho. Porque não é só sobre você estar falando de Deus para as pessoas, mas é você sendo tratado em meio a isso. E eu fui tratado naquilo que eu tinha mais dificuldade, que era a comunicação. E onde Deus mais falou comigo foi quando a gente estava evangelizando. E uma das histórias que eu posso falar aqui, eu fiquei em choque. Tinha duas, mas eu vou contar. Uma é mais curta e a longa eu deixo para depois. Mas a mais curta em si foi enquanto a gente estava em Vitória. A gente estava numa praça, tava eu e meu time. E no momento que a gente fez de oração, a gente falou, cara, aqui a gente tem pessoas que estão precisando de Deus. E a gente começou a declarar a verdade sobre aquele lugar. Pesado em si, mas após a gente começar a declarar a verdade do Senhor, a gente começou a ver esse clima ficando mais leve, ficando mais calmo. E foi quando eu e um amigo, a gente viu um garoto, ele deveria ter tipo uns 25 anos por aí. Ele tava vendendo bala. E a gente foi conversar com ele, parou ele pra conversar. E foi quando ele me falou, esse jovem falou pra gente, que a história de vida dele em si, ele já conhecia de Deus, ele já viveu pra Cristo, porém, por conta de amizades, ele tinha se afastado. E esse afastar levou ele até se envolver com, por exemplo, drogas. E isso fez com que ele se envolvesse com pessoas que não deviam, que não devia no caso, né? E foi aonde ele se envolveu a ponto dele tomar 2 tiros na cabeça. E meses atrás ele tava internado em coma. Porém foi uma chave de Deus, tipo, falando na hora pra gente assim, ele é um milagre. Se ele tá aqui pra falar isso pra gente é porque Deus tá chamando ele. E foi aonde a gente começou a entregar a palavra de Deus e falar, cara, se você ainda tá aqui, é porque o Senhor tem algo preparado pra você. Ele te livrou da morte, tá cuidando de você. Ele mesmo você estando longe, ele tava mostrando que ele tava cuidando de você e te protegendo. Mesmo sendo difícil pra muitos entender essa questão de proteção, com um acontecimento desse, você pode ver o do cuidado de Deus. De não querer que alguém morra, tipo, e vá pra um lugar que a gente não quer. Que a gente quer que todos vão pro céu em si, né? Então, a gente fala do evangelho pra ele, ele aceita Jesus, mas o principal, a gente vê a feição da pessoa mudando. E a gente levar de aprendizado que, se for preciso parar por um, a gente para. E temos também outras histórias em si, que a gente teve no prático, que também foi sobre evangelismo, que me marcou. Que, resumindo bem, eu gosto muito de lembrar da passagem de Filemon, porque é quando Paulo fala do escravo que tinha lá, que fala para os discípulos não olharem para ele como escravo mais, mas como um irmão. E enquanto a gente evangelizava essa pessoa, eu comecei a ver a minha vida nele. E era como Deus falando assim para mim, fala para ele do evangelho, fala para ele e mostra para ele o caminho da verdade, para que ele não cometa os mesmos erros que você, para que ele não fale ou não aconteça a coisa com eles que aconteceu com você. E a gente pôde ver que naquele momento que a gente começou a entregar a palavra, ele aceita Jesus. A gente vê o amor de Deus sendo intenso naquele lugar e falando muito para aquele cara. A gente vê Deus trazendo uma paz sobre ele. E o principal foi visões que eu tive naquele momento, onde eu pude ver Jesus se aproximando daquele cara e abraçando ele. Eu nunca fui um cara que tinha visão aberta, mas aquela me marcou. Por eu ver o cuidado de Deus por pessoas e o quanto as pessoas estão sedentas por Cristo. Então, se você está escutando e um dia você vai estar indo para algum lugar, independente de onde for, pode ser até para falar para o seu vizinho, faça isso, porque pode ser algo tão simples, mas que vai ser tão precioso para Deus e principalmente vai ser precioso para a pessoa, porque às vezes a pessoa que está do seu lado ela está precisando.
Mas mudando de assunto e agora indo para os perrengues em si, eu posso dizer que enquanto eu tava no Espírito Santo, a gente não teve tanto perrengue assim, a gente tava bem de boa. Mas quando chegamos no Rio foi aonde começou. A gente tava em Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. E os perrengues que a gente teve foi em questão quando a gente tava indo pra uma igreja, onde tava todo parado o trânsito, e a gente viu os jovens chegando assim perto da van que a gente tava porque queria assaltar. Que a gente percebeu isso, conseguiu escapar em si dali. Mas além de muitas outras coisas, onde a gente tava, quando chovia, não tinha água. Por que não tinha água? Porque como era um lugar abaixo de montanha em si, se chovia, descia barro. Então eles fechavam o canal de água. Então acontecia muito disso nesse lugar. E a gente, do mesmo jeito, vivia grandes coisas. No dia de calor mesmo, era difícil, porque era só um ventilador para mais de 3 pessoas. 2 ventiladores, mas tipo, tinha um quarto das meninas e uma parte que os meninos ficavam. E a gente dormia sempre no chão. Teve um dia que tava tão quente que a gente não tava aguentando ficar na casa, a gente dormia na varanda. Então, se eu for contar de perrengue, eu vejo que no Rio foi aonde a gente mais sofreu em si, se a gente for dizer assim. Mas ao mesmo tempo que a gente sofreu, a gente pôde ver muito do Senhor. Então, eu gosto de resumir muito meu prática assim. Eu vi também o lado bom, que é o lado da classe alta, mas eu também vi a ideia da classe baixa. Mas eu pude ver, independente das classes, eu pude ver a excelência de cada um, do cuidado de cada um, de honrar aqueles que estão chegando. E a gente também servir eles com tanta alegria. A gente vê os frutos que a gente deixou. E eu posso até dizer, em questão de frutos, que tem pessoas que estão no GSM agora, que foram frutos da nossa ida. Então tem sido muito bom. Tanto que tem um que tá aqui na nossa frente. E é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, glória a Deus, não foram assaltados. Glória Para a a Deus. glória de Deus Amém. Pai, Deus protege os seus. Mesmo que eu ande no vale Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Glória a Deus, aleluia. Bom, agora, para você que não sabe, o Guilherme, ele está indo embora. No momento gravando esse episódio, ele está, o quê? 4 semanas? O quê? Falei. Praticamente 4 semanas. 4, seria 3. 4 para 3 semanas aí dele ir embora daqui da farm. Infelizmente a farm não verá, ou será que não? Bom, vamos descobrir agora que ele vai contar para nós o nosso momento profético. Cara, o que Deus está te falando para a próxima estação, depois de 1 ano aqui na Dunamis Farm, vivendo tudo que viveu no prático, no teórico, no Bible Immersion. Agora ele está na última fase, que é a cosmovisão, que é onde eles são preparados para realmente influenciar a esfera da sociedade que eles são chamados. Então conta para nós aí o que Deus tem te falado aí para os próximos 5, 10, 20 anos, e que nem eu falei num outro episódio, o que será que os seus filhos vão ouvir que você tá falando hoje e que se concretizou? Ou será que não? Vamos descobrir agora. Sobre essa questão, Deus tem me falado muito da questão da vida de Paulo, antes de eu falar de questão de próximos passos. Dá um suspense. Mas a questão da vida de Paulo é que a gente pode ver que após a conversão dele, ele ir para a primeira missão dele, primeiro ele fica 10 anos sendo treinado. E nesse período, após terminar o metanoia, é um período onde Deus está me falando, ainda você vai estar no lugar de pioneirismo. Você não vai ser mais um aluno, mas você vai estar liderando. Então, Deus não só me fala sobre liderismo, mas sobre liderar, mas também me fala sobre a questão de discipulado. Tanto que quando eu terminei a minha fase da Bíblia, o meu overview em si, que é o panorama bíblico, foi sobre discipulando líderes. Mostrando que desde lá do princípio Deus estava criando líderes, mostrando para eles como eles deveriam governar e discipulando eles. E voltando à questão dos próximos passos. Eu sim me apliquei para provavelmente ser um staff do GSM 2025, porém houve questões a qual eu não fui aprovado para a próxima fase, mas isso não me deixa triste, porque enquanto a gente tinha aulas aqui,
foi falado sobre a questão de pioneirismo, que era algo que Deus vivia me falando. E durante essa última fase ele está falando ainda mais esticado, ainda vai falando mais claramente para mim. E foi aonde a gente soube sobre a Jocum Costa Rica, que abriu meus olhos numa questão de falar, cara, é pioneirismo, coisa que Deus tem me falado, é liderança e vai ter discípulos. E uma frase que eu levo com muito temor nesse tempo que Deus me falou, cara, você tem que ser um líder responsável, um líder que se posiciona e que traz segurança, porque se eu deposito vidas nas suas mãos, você vai estar cuidando delas. E se você não for assim, em vez de você estar salvando, você pode estar matando pessoas. Espiritualmente, eu estou dizendo. E foi aonde Deus me fez entender, tipo, a questão de posicionar e a questão de se mover segundo a palavra dele. Então tem sido um período onde não só criei maturidade de entender para onde eu tenho que ir, mas principalmente tá vivendo hoje, não esquecer de viver hoje. Então eu tô terminando essa última fase, que é a fase da cosmovisão, mas já olhando para os próximos passos também. E se eu for falar, concretizar e falar assim, eu tô convicto, eu posso dizer que é Jocum Costa Rica, onde eu estou com muita expectativa. Porque além de ser um lugar de pioneirismo, eu tô muito animado para ver aquilo que eu vou viver, aquilo que Deus vai fazer nos próximos passos. Além de ver que esse novo caminho é um caminho onde Deus vai estar me forjando para aquilo que Ele já me mostrou que eu vou estar fazendo daqui, por exemplo, 5, 10 anos na frente. Então, Deus já tem me mostrado, então eu tô colocando agora em prática e dando passos para isso. Eu não tô deixando somente em palavras ou somente em visões, mas eu entendo que eu tenho que me mover. E tem que ter fé. Mas o principal é Deus fazendo a gente entender a nossa identidade. Deus fazendo a gente entender quem Ele é de verdade. Então, se eu pude falar lá no começo que eu pude ver um Deus Pai, hoje eu consigo entender mais ainda quem eu sou. Eu entendo qual é a minha identidade, eu sei que eu sou filho, eu entendo quem Deus é e que se Ele está me chamando, Ele vai prover, Ele vai cuidar. Ele nunca vai deixar faltar nada. Porque Ele cuida dos seus. A questão é onde seu coração está. Se seu coração está adorando o dinheiro ou está adorando a situação, onde você fica triste e deixa a emoção tomar conta, ou você é aquele que está posicionado e tem maturidade e entende que é filho e fala assim, tá bom Deus, você me disse isso, eu vou porque o Senhor me falou e eu vou me mover. Como eu vou conseguir? Não sei de onde vai, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai prover. Independente, então, concluindo, se for para trazer uma expectativa, uma visão para quem está ouvindo, é exatamente isso. Esteja aberto para aquilo que Deus está falando, mas principalmente, não tenha medo de tomar passo, porque você tem que se mover em risco e fé. É um dos valores. Se mova em risco e em fé. Mas nunca deixe de ter paixão pela presença, paixão pela palavra, que é o principal. Então, se Deus hoje está te chamando para você ir para algum lugar, ou está falando para você sobre o próximo passo, primeiramente, guarde e ora. E segundo, esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer e quer mostrar para você. E não tenha medo de falar, tipo, para os pais ou, sei lá, para cobertura espiritual que você tem, por exemplo, seus pastores. Mas esteja aberto a estar falando e estar mostrando a visão. Não só trazendo, Deus me falou isso, mas você trazendo uma palavra. Você falando na palavra em si aquilo que Deus te falou. Traz a visão, traz o coração de Deus para isso. A ideia de você até eu vou dar um exemplo que não tem a ver com isso, mas quando você vai compartilhar o evangelho desse jeito, você tem que trazer o coração de Deus, você tem que mostrar a paixão. A pessoa olhar pra você e ver assim, nossa, esse cara é apaixonado. Esse cara tá indo pra ali, mas ele tá mostrando que ele tá apaixonado pela presença. Ele tá mostrando que ele quer ir, mas ele não quer ir por conta de status ou por conta de performance, mas ele tá querendo ir porque ele quer ver a expansão do reino de Deus. Muito bom, muito bom. Olha só, agora caminhando pro final. Eu sempre gosto de falar caminhando pro final porque realmente é uma caminhada que a gente começa, é uma história que a gente cria aqui. E, Gui, dica. Tem muitas pessoas que Deus está falando agora para ir para missões. E que realmente tem um coração muito obediente. Mas como na sua história, Deus falou assim, você vai, não agora.
O que fazer nesse tempo eu gosto muito de uma palavra que se chama advento. O advento ele é utilizado no Natal, né? Que é a trajetória que a gente vê de Maria recebendo o anjo Gabriel. Anjo Gabriel, né? Acertei? Acertei, né? Acho que é Gabriel. Se não for Gabriel, agora ele é Gabriel. E realmente o nascimento de Jesus em Belém, que não é Belém do Pará, para você que não lê Bíblia, não é Belém do Pará, é Belém da Galileia, não sei. Enfim, e aí esse tempo até o nascimento é chamado de advento, né? E, cara, as pessoas que estão no advento do chamado de Deus até o cumprimento do chamado de Deus, ou até o cumprimento do primeiro passo do chamado de Deus, qual é o convite que você faz para essa pessoa a praticar, a pensar, a receber de Deus nesse momento? Primeiro que eu já vou vir baseado na palavra, né? Lá em Abacuque 2 e 3. E adendo, foi a palavra que Deus me deu da questão de, por exemplo, eu tenho um chamado para ir para o Egito, mas eu entender que não é tempo. Que Ele está me preparando para isso. Mas eu posso falar depois mais sobre isso daqui. Mas enfim, lá fala que o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então, se você tem uma palavra para ir para missões, se você tem uma palavra e você está vendo que ainda não chegou no tempo, ou não aconteceu, lembre daquilo que o Senhor falou para Abacuque. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo determinado. E se Ele falou para você, é porque vai acontecer. Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade ou um Deus mentiroso, mas Ele é um Deus verdadeiro, um Deus fiel. É um Deus que quando Ele começa, Ele termina. Então, volto a dizer, a mesma palavra que Deus me deu sobre a parábola dos talentos também. Seja alegre e fiel num pouco, que eu vou lhe colocar sobre o muito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que levar isso a entender que Deus faz as coisas no tempo determinado. A gente tem que se mover nisso. A gente tem que entender isso. Então, se hoje você não está indo, ou não está, por exemplo, aqui no GSM, é você entender que há o tempo determinado das coisas. Porque quando você vier, é porque Deus tem coisas preparadas para o seu tempo. E se você, por exemplo, está indo para um prático e não era o lugar que você esperava, da mesma forma, entenda que tudo tem seu tempo e Deus sabe de todas as coisas. Se Ele falou que você não ia estar indo agora, é porque Ele sabe que tem coisas que Ele tem que tratar em você. E eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na minha fase de prático, primeiro eu estava no time do Egito. Porém, depois de um tempo aconteceu que eu troquei. E eu fui pro time Sudeste. E eu não entendi o porquê. Até o ponto que Deus chegou pra mim e me falou: você tá indo pro Sudeste e você vai viver coisas lá, porque eu tenho que tratar áreas específicas da sua vida. Exemplo emocional. Porque se você estivesse no Egito, você poderia estar morto espiritualmente. Então é você entender que esse período é um período onde Deus vai estar tratando você para um dia você ser levado para o lugar que Ele te chamou. É você entender que tudo é seu tempo. É você entender e ser filho, mas um filho maduro. Aquele que não é uma criança e não precisa se alimentar do leite, mas de coisas sólidas, como dizem Hebreus. Mas aquele que sabe do que o Senhor fala e sabe ouvir o sim de Deus, mas também sabe ouvir o não de Deus. Porque é nesse momento que é onde Deus começa a ver se você está sendo um filho conforme Ele fala ou você está ainda sendo um filho mimado. Aquele que só sabe ouvir o sim de Deus. Ou dos seus pais em si, a gente pode dizer. Então é você estar preparado independente das coisas. Mas Deus sempre vai gostar de você estar se movendo em risco e fé. Mas nunca se esqueça. Se Deus te falou, vai acontecer. Se Ele te deu uma palavra, vai acontecer. Só saiba esperar e se preparar durante esse tempo. Mas não fique Ele me deu uma palavra, vou ficar sentado e esperar acontecer. Porque isso não vai rolar. Você quer que as coisas aconteçam, Deus te deu uma palavra e você se mover segundo ela. É você se mover mostrando que você está lutando por ela. É que nem uma passagem de Coríntios fala. Eu luto contra a minha carne, esmurro ela porque eu estou correndo uma corrida com um alvo. Eu não estou correndo à toa. Eu não estou perdido, mas eu tenho um alvo.
Eu sei pra que eu tô fazendo isso. Então você corre sabendo a direção, mas sabendo que no caminho vai haver dificuldades, vai haver processos, mas você vai estar aberto a isso, você vai estar aberto a estar vivendo tudo aquilo que Deus está te pedindo. Então é uma palavra de encorajamento que eu deixo para cada um. Nunca desista, mas permaneça, persevere, seja resiliente, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas. E se você hoje não entende, você pode ter certeza que depois de várias coisas que Deus vai estar fazendo na sua vida nesse período que você não foi, Ele vai estar te tratando, e nesse meio do tratar Ele vai estar te mostrando por que você não foi. Ele vai estar te trazendo os porquês. Porque não é você estar olhando para si, mas é você estar olhando para Ele. Entender que nunca foi sobre você, mas sempre sobre Ele. Hashtag gratidão. Nunca foi sobre mim, sempre foi Deus, 100% de Jesus. Muito bom, cara. E essas frases são frases comuns, mas só que as pessoas sempre esquecem que se algo é clichê é porque é verdade. Então, o simples, o arroz... As pessoas sempre falam que o clichê é ruim, mas só que sempre comem arroz e feijão na hora do almoço. E aí? Enfim, a hipotenusa, hein, rapaziada? Vamos aí. Bom, vamos lá. Gui, muito obrigado pela sua história, muito obrigado por realmente compartilhar o que Deus faz através da obediência e o que Deus faz através do espera. Espera em mim que eu sei o que eu tô fazendo, porque eu sou Deus. Então, deixa eu jogar o meu jogo, que fui eu que criei esse tabuleiro. Bom, fechamos mais um episódio aqui, meus amigos que ficaram até o final. Nós te agradecemos por estar ouvindo esse lindo podcast e compartilhando essas histórias. Compartilhe essas histórias. Pessoas precisam vir, pessoas precisam ser encorajadas para tomar alguma coisa que gere uma vontade de levantar da cadeira e fazer alguma coisa para Deus. Então, vamos, gente, vamos levantar. Não levanta só o tênisinho, levanta da cadeira e vamos fazer alguma coisa para Deus ver. Porque o Gui fez e olha só onde ele está agora. Eita, nunca foi sobre performance. Meu Deus, dicção de milhões. Gui, vou deixar suas redes sociais aqui embaixo pra galera te seguir, pra acompanhar seus próximos capítulos aí nessa história chamada vida. E tudo bacana, tudo muito legal. Levante o seu tênis, entre no avião e vá fazer a vontade de Deus.